Carioca de Copacabana, ele se formou em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado na London School of Tropical Medicine e conquistou o título de PhD pela Universidade de Londres. Na sequência, tornou-se membro do Royal College no Reino Unido e passou a lecionar na Universidade de Oxford. Em mais um salto na carreira, que o levaria a se tornar um dos maiores especialistas no Brasil e no mundo em longevidade, assumiu a direção do Programa de Envelhecimento Saudável da Organização Mundial de Saúde em Genebra. Atualmente é co-diretor do Centro Internacional de Longevidade para o Brasil, além de cumprir extensa agenda de palestras no país e no exterior. O Roda Viva recebe nesta noite o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. Hoje o nosso convidado é o médico gerontólogo Alexandre Kalash, um dos maiores especialistas no Brasil e no mundo em longevidade. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para conversar com o Dr. Alexandre Kalash, convidamos Marília Louvison, médica sanitarista, professora do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Alexandre Silva, fisioterapeuta, doutor em saúde pública pela USP e professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí e da Universidade Cruzeiro do Sul. Débora Freitas, apresentadora e repórter da Rádio CBN, Egídio Dória, médico do Hospital Universitário e coordenador do programa Universidade Aberta à Terceira Idade e do programa de envelhecimento ativo, ambos da USP. E também Cláudia Fló, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e coordenadora da área técnica de saúde do idoso da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, também presidente do Conselho Estadual do Idoso. Somos desenhados, caricaturados pelo nosso Paulo Caruso, sempre presente, desenhos feitos em tempo real. Agora, Dr. Kalash, o senhor vem falando muito de envelhecimento ativo. O que é o básico para as pessoas envelhecerem bem? O básico, Lessa, e em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo. O básico é que você possa acumular 4 capitais que são essenciais para que você possa envelhecer bem. Estou falando de saúde, e eu acho que isso é um bem universal. Todo mundo quer envelhecer com boa saúde. O segundo é um capital intelectual, de conhecimentos. Você tem que acumular conhecimentos, não só profissionais, todo mundo, nessa época de explosão da tecnologia. Terceiro são relacionamentos. Você tem amigos, cultive bem, porque chega um momento em que você pode precisar deles para até te cuidar. E o último é o financeiro. Num tempo de crise, com tudo que está acontecendo e o que aconteceu nos anos recentes, esse pode ser bem difícil, mas se puder, acumule. E por cima disso tudo, propósito. Se você tiver saúde, conhecimento, se tiver amigos, se você tiver um dinheirinho no bolso e saber por que você acordou cada manhã, esse propósito, você vai envelhecer bem. Você está voltando de Londres, não é? Lá o governo criou ou vai criar um Ministério da Solidão, o Ministério, eu não sei como é que seria a tradução exatamente, mas é para cuidar dos idosos sozinhos, que são... Balela, Lessa. Um absurdo. Não tem nada disso. O mesmo disso. Governo que corta os subsídios sociais, o mesmo governo que fecha nos últimos 2 anos 500 bibliotecas públicas, que é onde as pessoas só vão para poder se relacionar, as mães que não têm para onde ficar, sobretudo as mais pobres, para poder estar ali com outras mães, com suas crianças, para onde o velho que não tem dinheiro para comprar um computador, para aqueles que vão poder com problemas então de saúde mental e, de repente, neste panorama, que corta os subsídios sociais, que fecha as bibliotecas, cria esse Ministério da Solidão. Eu acho isso marketing. Populismo. É marketing. Para mim não impressionou nada, não.
Vamos fazer a nossa roda girar aqui, começando com a Marisa Lovison. Marília, por favor. Marília, desculpa. Imagina. Eu achei ótimo, vou aproveitar e pegar o gancho da conversa fiada. Porque a gente sabe que para envelhecer, né, Kalash? Prazer estar aqui com você de novo. A gente precisa, além das nossas escolhas, a gente ter oportunidades. E para que a gente tenha oportunidades num país tão desigual como o nosso, né? Uma quantidade... Algumas pessoas vivem quase como refugiados no seu próprio país, com exclusão de direitos e envelhecem assim. Então, as políticas públicas, de alguma forma, precisam responder a isso. E como é que a gente vê essa conversa fiada de, ao mesmo tempo que a gente tem uma revolução da longevidade, a gente tem no país um congelamento de políticas sociais por 20 anos, que não considera, né, a questão do envelhecimento, um sistema de saúde público, né, de reconhecimento internacional em absoluta crise. Isso é Brasil, né? Pois é, então, Brasil, né? Então, será que tem conversa fiada por aqui também? Será que as políticas públicas estão respondendo às necessidades dos idosos? Faço minhas as suas palavras. E me assusta e até me surpreende que a expectativa de vida do Brasil continue crescendo. Eu acho que existe uma certa dicotomia, eu não sei o que é, o que explica que o brasileiro seja tão tenaz que ele insiste em envelhecer, apesar das mazelas, sobretudo dos últimos anos. Nós temos cortes incríveis no setor de saúde, no setor de educação, no setor de subsídios sociais, e, no entanto, a gente tem essas ginásticas, anunciando planos que não são realistas, que não são concretos. Então, aquele ministério lá da Inglaterra é um pouco a repetição daquilo que a gente vem apresentando, e me assusta também que no ano eleitoral essas ginásticas e anúncios possam se multiplicar ao longo desses meses. Muito marketing e pouca substância, né? Vou ouvir o Alexandre. Alexandre, sua vez. Kalash, tudo bem? É muito bom participar dessa conversa com pessoas também conhecidas aqui. Eu começo falando, desculpa, sobre os desafios que nós temos para falar do envelhecimento, né? Eu estou falando um pouquinho agora do município de São Paulo, onde a gente vê uma desigualdade muito grande, né? Junto com o geógrafo Igor Valvassori, nós fizemos um trabalho onde nós percebemos que dentro do município de São Paulo, a gente vê bairros onde as pessoas vivem, não chegam aos 60 anos, e outros bairros onde as pessoas estão se aproximando aos 80 anos. Então, eu tenho Cidade Tiradentes, Jardim Ângela, onde as pessoas não chegam aos 60 anos, ou seja, nem é para elas um direito de envelhecer. E outros onde elas vão chegar até os 80 anos. Como é que o senhor acha que a gente consegue, né, dentro desse cenário que, né, o senhor já colocou, a Marília também, como a gente consegue diminuir essas desigualdades? Nós temos no Brasil, talvez de forma mais gráfica e acentuada, desigualdades sociais que, na verdade, estão aumentando pelo mundo todo. Nós temos uma foto que eu mostro muito em apresentações. Ela é tirada de helicóptero. Mostra Morumbi, que é um bairro muito rico, e neste bairro você tem torres residenciais em que cada piso abre como se fosse um leque, que tem a sua piscina individual, e que do outro lado do muro você tem uma das favelas com piores índices sociais do Brasil, Paraisópolis. Do outro lado do muro, e é um muro. A gente fica falando de muro, lembra do Trump? Não, esse é o muro dentro da cidade aqui de São Paulo. Você pode ter uma diferença não de um bairro para o outro. Do outro lado do muro, você pode ter uma diferença de 20 anos de expectativa de vida. Quantos anos você espera viver? Mas não é só aqui. Isso está se tornando cada vez a marca internacional. Eu, quando trabalhava em Nova York, minha sala tinha uma janela que, se eu olhasse de frente, eu podia olhar para a esquerda e eu veria o Harlem, que tem uma das expectativas de vida mais baixas de todos os Estados Unidos, e do outro lado, bem na área central do Central Park, a mesma distância, 1,5 km para a direita ou para a esquerda, Upper East, que tem uma das mais altas expectativas de vida. Lá a diferença era de 69 para 89. O mundo está se tornando mais desigual.
E isso não significa que a qualidade de vida daqueles que estão no topo da pirâmide esteja melhor. Há mais ansiedade, há mais depressão, há mais uso de psicotrópicos, há mais falta de confiança na sua comunidade, as pessoas estão se trancando com carros blindados, tem medo de sair, tem medo de ir a um bar, tem medo de fazer uma vida noturna, uma vida normal, porque a desigualdade afeta todo mundo. Ela massacra o pobre. E eu não posso deixar de reconhecer, falando com você, Alexandre, que isso é pior ainda com a questão racial. Sim. Nós estamos num país profundamente desigual e, à medida em que envelhecemos, nós temos dois ismos que vão se juntando. Nós temos o racismo e nós temos o edadismo, Sim. que é o preconceito contra a pessoa idosa. Quando você junta essas coisas, e ainda mais se você for mulher, a situação pode ser realmente muito complicada. Envelhecer, para quê? Porque eu posso... Sim. Eu fico só imaginando que quando a gente pensa no envelhecimento ativo, nesses bairros onde já se vive mais tempo, é mais fácil, né? De imaginar que a saúde, o cuidado, né, as possibilidades de desenvolvimento intelectual sejam melhores, relacionamentos sejam melhores, né? Então, realmente, professor, a gente tem um problema muito sério aí que os ismos vão só se somando. Uhum. Doutor Kalash, agora... Débora Freitas, sua colega do Mais 50, todo sábado, não é isso, na CBN? 50 mais CBN. 50 mais CBN. Sábado, às 9h30 da manhã. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, Kalash. E quando você falou de desigualdade, você citou as mulheres, eu queria justamente fazer um recorte de gênero. A expectativa da mulher é maior que a do homem, a mulher vive, em média, 7 anos mais que o homem. Qual que é a explicação biológica para a mulher viver mais? E quais são os impactos que todas essas questões de gênero que existem no Brasil, questões negativas, obviamente, como é que elas impactam o envelhecimento da mulher? Em primeiro lugar, Débora, a gente tem que esclarecer que essa diferença de 7 anos na expectativa de vida da mulher comparada ao homem, isso é coisa do Brasil. O mundo afora é em torno de 4,5, 5 anos. No Brasil é exacerbado porque nós matamos muitos jovens masculinos. E é por isso que a gente acaba tendo uma vida mais longa ainda das mulheres comparadas aos homens, que é o preço da violência social, que está tudo associado com a desigualdade, tudo que a gente tem falado. Em segundo lugar, as mulheres vivem mais, mas não necessariamente melhor. Elas têm mais problemas de doenças crônicas, elas têm mais perda de capacidade funcional, como a gente chama, ou seja, elas têm problemas musculares, elas têm menos força muscular, elas têm menos massa reserva, elas têm mais osteoporose, que é a fraqueza, né, do sistema todo ósseo. E isso faz com que uma fratura, uma queda, ocasione mais fratura, isso vai tudo acumulando. Então, não significa que essas mulheres estejam vivendo mais com melhor qualidade. Segundo, conjugar o verbo cuidar no Brasil é praticamente a mulher que começa com eu cuido, tu cuidas, ele cuida. Os homens começam, tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, não tem nada a ver com isso. Então tem esse aspecto também. Se você vive... As mulheres têm um mau hábito de se casar, em geral, com homens mais velhos. Erro. Deviam escolher homens mais jovens, porque se elas vão durar mais, então que não fiquem sós e viúvas tanto tempo. Então, com isso, a gente vai criando desigualdades ao longo da vida, em que se manifesta através do acesso a serviços, aos salários diferencial. A presença das mulheres na política nacional, o Brasil é dos países mais baixos, não chega a 10% no Congresso Nacional, e em muitos estados é abaixo ainda. A representatividade, a sua presença, a visibilidade da mulher ocupando cargos executivos, ainda faz com que o Brasil, que já é tão desigual, seja mais desigual ainda para a mulher. E a desigualdade é uma perspectiva de curso de vida. Se você foi negligenciado, se você foi abusado, se você foi maltratado, se sua autoestima é baixa, ao longo da vida, desde a infância, é mais provável que no final da sua vida você se sinta excluída
feminino, que você seja negligenciada, e a questão do abuso, do maltrato, que a gente está começando agora a enxergar melhor, aflorando. É o último grande estigma, é o último grande tabu. O senhor falando em negligência, doutor Kalash, eu me lembro que uma das frases mais tristes do livro do Hobsbawm, A Era dos Extremos, ele fala, raras referências sobre o Brasil, mas ele fala, Brasil, um monumento à negligência social. É triste ouvir isso, né? Mas, enfim, são as nossas mazelas. Vou passar para o doutor Egídio para fazer a pergunta dele. Boa noite, Kalash. É um prazer estar aqui com você. Você falou um dos aspectos que mais me interessa e me revolta em relação ao envelhecimento, que é a questão do ageísmo, ou idadismo, etarismo, que foi um termo cunhado em 69 pelo Robert Butler e que consiste em definir um grupo de pessoas, uma pessoa pela sua faixa etária, pela sua idade. Em uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde, feita com 80 mil idosos em 57 países, mostrou que 60% das pessoas idosas achavam terem sido vítimas de preconceito pela idade. E isso é tão impactante que consegue determinar uma redução da expectativa de vida de cerca de 7 anos. E nós estamos vivendo num país em que, não somente o Brasil, mas que a juventude é considerado o bem maior. Em um país que está envelhecendo sem políticas públicas, um país que envelheceu sem ter enriquecido, um país que é palco de desigualdades gritantes, como diferença de expectativas de vida de quase 25 anos. O que é que você acha do etarismo, do ageísmo? O que é que você acha dessa situação no Brasil atual e quais serão as perspectivas para esse que é considerado o mais universal dos preconceitos? Deixa eu primeiro pontuar, Egídio, porque você falou de um dos grandes heróis, para mim, pessoalmente, que foi o gerontólogo médico Bob Butler. Ele criou o primeiro Centro Internacional da Longevidade. Hoje eu sou o presidente não só do Centro Internacional da Longevidade do Brasil, mas também eu o substituo como presidente da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade. Uma honra, um privilégio, um desafio, e foi este o homem que criou uma palavra que hoje está nos dicionários internacionais. Eu costumava brincar com ele, o Bob morreu há 5 anos atrás, e você, Bob, é a única pessoa que eu conheço que contribuiu para o dicionário de mais prestígio internacional, que é o dicionário de Oxford. E ele pegou a palavra racismo, sexismo e colocou em inglês ageism. Eu até agora não cheguei a uma conclusão de uma tradução adequada. Eu estou usando edaísmo, mas pode ser alguma outra coisa, mas o que a gente está falando é preconceito. Eu não gosto de você, Gírio, porque você tem X anos. Por exemplo, na Inglaterra, quando eu trabalhava lá, ainda era comum, se você tivesse um acidente cerebrovascular, tivesse 69 anos e ficasse num quarto em que ao seu lado, com o mesmo acidente cerebrovascular, um paciente com 71, recebesse você, com 69 anos, fisioterapia, que o Alexandre conhece bem, e que pode fazer com que você se recupere integralmente, para o de 69. O de 71 não. Esse de 71 não gosto. Esse é muito velho. As necessidades médicas, biológicas, iguais. Mas é puro preconceito e discriminação com base social. Eu não gosto de você porque você é muito velho, eu não vou lhe dar trabalho, eu não vou lhe dar educação, não vou lhe dar oportunidades, você não vai participar, você não vai ter direitos. Tudo isso faz com que a sua autoestima, sobretudo, e a gente já falou disso, se você for uma mulher que já tinha sido discriminada ao longo da sua vida. O que eu acho? Eu só posso achar, num mundo que está envelhecendo, que encara o envelhecimento não como uma tremenda conquista e oportunidade. Veja, Gílio, ao longo da história da humanidade, sempre se buscou a pílula, a fonte da eterna juventude. Agora que a gente consegue, não a juventude eterna, mas poder envelhecer. Eu, quando nasci, expectativa de vida era de 43 anos, hoje no Brasil está de 77, vamos celebrar. Em vez de celebrar, as pessoas te condenam, as pessoas acham que você é um peso, acham que você vai dar trabalho, acham que você está gastando muito.
melhor que morresse. Isso tudo a gente ouve, de uma forma velada ou não. Então, a gente precisa fazer uma campanha muito grande para que todos, os idosos, mas também os mais jovens, percebam que envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E se a gente não introjeta essa mensagem de uma forma pessoal para poder partir para o coletivo, a gente vai fazer deste Brasil, que hoje tem 14% de pessoas com mais de 60 anos, para o Brasil de 2050, que é amanhã, daqui a 30 anos, e que vai ser tão envelhecido quanto o Japão, um desastre para quem é o adulto jovem hoje. Estou falando de mim não, Egídio. Eu, em 2050, já foi. Eu estou falando para aquele que hoje tem, faça as contas, entre 28 e 58, sim, você soma 32 e vai dar entre 60 e 90 daqui a 3 décadas. A gente tem que preparar um mundo melhor, com menos preconceito e discriminação e com melhores direitos para as pessoas idosas já. Não é questão para esperar, não. Tem que começar já. Doutor Kalash, agora a Cláudia Fló vai fazer a pergunta dela. Kalash, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu vou continuar com o assunto das desigualdades sociais, somada à heterogeneidade do envelhecimento. Como que a gente pensa políticas públicas, que a gente fala os idosos, como é que faz, né, com tanta desigualdade nesses dois aspectos? Cláudia, a primeira coisa que a gente tem que perceber muito claro é que envelhecimento, a própria palavra diz, é um processo. Ninguém acontece de repente velho. Ninguém surge de repente, se olha no espelho, até que tem gente que não percebe, que não dá o estalo até perceber bem que está fazendo a barba e de repente vê o seu pai na frente. Isso já aconteceu comigo. Nossa, meu pai está fazendo a barba. Mas não foi de repente. A gente tem que perceber que a gente está envelhecendo ao longo da vida, que é uma perspectiva de curso de vida, e que a gente tem que caprichar nos nossos comportamentos, nos nossos estilos de vida, fazer o possível. O esforço pessoal é importante. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Não começou aos 20, comece aos 30, aos 40, 60, aos 70, aos 80. Você vai ter ganhos. Talvez não sejam tão grandes quanto aquele que começou aos 20, aos 30. E essa é a perspectiva de curso de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar nas oportunidades que a política com P maiúsculo, deve fazer. Eu não vejo isso. Eu vejo um excelente estatuto do idoso no Brasil que não é aplicado. Não me interessa ter um grande marco político, um grande estatuto que não é aplicado, colocado em prática. O que é preciso, e você melhor do que ninguém, como presidente do Conselho Estadual do Idoso, entende a importância de você ter direitos, e esses direitos precisam ser defendidos. E eles precisam ser traduzidos na prática através das políticas. E aí entra a sociedade civil. Porque é a sociedade civil que tem que ficar cutucando, colocando pressão, pedindo. Através do quê? Através da sua pressão e do seu ativismo, mas ancorada, e aqui a gente tem gente representando a academia, com base em dados, com base em referências, com base em evidência, de modo que a gente possa saber que o passo que a gente está dando esteja certo e depois medir o efeito. Doutor Kalash, a gente vai para um rápido intervalo agora. A gente volta já já com a entrevista com o médico gerontólogo Alexandre Kalash, um dos maiores especialistas no Brasil, eu diria também no mundo, em longevidade. Até já. Estamos de volta com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Doutor Kalash, o senhor disse que um dos pilares para esse envelhecimento saudável, ativo, é saúde, né? Todo mundo adoraria ter saúde, se caísse do céu e tal, seria uma beleza, né? Mas as pessoas podem fazer muito para preservar a sua saúde e envelhecer bem. Quais são as grandes dicas? Eu vou parafrasear, Nelson, o que você falou agora,
porque as pessoas devem fazer muita coisa e devem esperar também muitas coisas para poder ter essa saúde que a gente espera na velhice. Eu acho que a mensagem de que atividade física, de que uma dieta equilibrada, de que não fumar, uma ingestão de bebidas alcoólicas moderadas, e isso tem medidas para te dizer o que é o moderado. Não é assim aquele moderado assim, eu bebo só 5, eu acho que isso é moderado para mim. Isso tudo está já muito introjetado. O Brasil tem uma história de sucesso em saúde pública que é muito pouco celebrada no Brasil e é muito celebrada lá fora. O Brasil era um país de fumantes até 30 anos atrás. E aí vieram uma convergência de medidas políticas, de política, que proibiu, é ilegal, não pode fazer patrocínio, não pode fazer propaganda, não pode fumar aqui porque tem uma cobertura, nem do lado de fora de um restaurante. Proibições, medidas legais. Fiscais aumentando o preço. Muita campanha de educação e de promoção. Teve impacto já mensurável? O impacto é enorme, Lessa. E isso que eu acho que é incrível que no Brasil não se conheça. A questão do corte do fumo, né? Porque há 20 anos atrás, o padrão ouro era o Canadá, que tinha 17% de fumantes. Eles continuam com 17%, não aumentaram. O Brasil tinha 33%, hoje está com 8,8% dos adultos que fumam. É incrível, você anda pelas ruas, pelas praias, numa praia, não é proibido fumar. Você não vê ninguém acendendo cigarro. Eu, quando era estudante de medicina, nós fumávamos no centro da enfermaria, todo mundo lá com cigarrinho, não tinha essa percepção. Então, eu acho que isso é importante que a gente celebre, porque não é só o seu esforço pessoal, é você ter acesso à informação e poder ter, através das políticas, que facilitem com que essas medidas... Não adianta querer saber que brócolis é bom para a saúde, porque você, como mãe de casa, e o seu orçamento familiar, se você comprar brócolis na primeira semana, você não vai ter dinheiro para comprar farinha na última. Então você tem que ter medidas para fazer com que as opções mais saudáveis sejam as mais baratas e as mais acessíveis. Quando você tem essa informação para atuar a nível individual e as políticas que sustentem esse esforço seu pessoal, aí as coisas melhoram. O Alexandre estava querendo fazer uma pergunta desde o outro bloco lá para você. Não, tudo bem. Kalash, eu queria falar um pouquinho sobre a sexualidade, né? O bloco é saúde. A gente observa mudanças comportamentais, a questão dos alimentos, alguns medicamentos, as idosas vivendo mais, e os homens, né, ainda sem muito essa cultura do cuidar. Você já falou alguns motivos. Mas como a mulher hoje, na opinião do senhor, ela vivencia essa sexualidade? Ela está com mais saúde, ela vive mais, e como é que ela vive hoje em dia a sua sexualidade? Você tem dois aspectos que são positivos. Você tem talvez menos preconceito na manifestação da sua sexualidade, mas ainda existe muito aquela ideia de que mulher depois dos 40 ou 50 que manifeste um interesse sexual seja uma mulher assanhada. Isso é um preconceito. Sim. E que o homem que tenha 40, 50, e a gente tem muitos exemplos, né, de homens que casam-se terceira, quarta, quinta vez, vão trocando como se troca de gravata, em geral são os engravatados, e que vão se casando com mulheres que são 20, 30, 40 anos, mais novas. E que ninguém fala muito sobre isso. Eu não estou nem pensando no Trump, eu estou só manifestando coisas que a gente vê o tempo todo. Felizmente, nós temos agora um presidente francês que se casou e se enamorou aos 16 anos com uma mulher muito mais velha, que mostram que são muito felizes. Sim. E que falam da sua sexualidade. Falar de sexualidade é interessante, porque aquele mesmo herói que eu falei antes, o Bob Butler, ele escreveu o primeiro livro sobre a vida sexual do idoso. Ele junto com a mulher, chamada Myrna Lewis. Eles foram pioneiros de trazer à baila a sexualidade do envelhecimento. Depois tem um aspecto importante. Hoje existem mecanismos e remédios, medicamentos, que facilitam a prática sexual também para a mulher. Claro que quando a gente fala de prática sexual e envelhecimento, a gente pensa no Viagra,
Não é só isso. Tem um impacto também muito importante, porque muitas vezes este homem que já tem 60, 70 e até mais anos, ele continua com interesse sexual e que hoje ele tem uma possibilidade de uma ereção e a sua mulher não está mais interessada, por fatores muitas vezes culturais. Mas existem também tratamentos para que a mulher possa ter uma vagina mais lubrificada, para que aquele contato sexual não seja doloroso, e desenvolver técnicas de trocas, porque não é só a penetração que vai dar aquele prazer sexual. Isso tudo está mudando, porque o envelhecimento está permitindo que a gente tenha mais liberdade, como eu acabo de falar, de coisas que talvez há 20 anos atrás não se falasse na televisão. É até curioso, Kalash, que essa dificuldade de nomear, né, etarismo, essas coisas, porque é um fenômeno novo, as pessoas durarem mais, né? Então tem dificuldade de como se referir a isso, né? Agora a Débora vai fazer a pergunta dela. Eu queria falar de saúde mental. Depressão tem aumentado muito em pessoas idosas, queria saber qual é a prevalência e como é que as famílias têm tratado disso, porque existe um preconceito em relação à doença, um preconceito em relação à idade, muitas vezes um preconceito do próprio idoso em se tratar. A gente tem dois aspectos aqui, Débora, que são muito importantes. Primeiro, a gente fala muito hoje, muito mais do que se falava há 20, 30 anos atrás, das demências senis, sobretudo de Alzheimer. Existe ainda um estigma, existe ainda um tabu, mas é muito menor do que existia antes. Também por falta de conhecimento. Porque antigamente a gente falava assim, ficou gaga ou está esclerosado. E hoje a gente percebe que, na verdade, familiares nossos morreram com doenças de Alzheimer e outras formas de demência senil sem que tivessem jamais sido diagnosticadas. É importante fazer o diagnóstico. É importante fazer o diagnóstico porque isso permite que você possa ter atuações, por exemplo, de tratar uma doença que é mais comum do que a Alzheimer, que é a depressão, e que muitas vezes está mascarada. E muitas vezes, na verdade, não é um Alzheimer. Aquela pessoa está aí deprimida e é muito mais fácil tratar da depressão. Como elas se confundem e como não há, isso é fundamental, conhecimento dos médicos, porque nós não vamos ter geriatras para tratar de toda essa população imensa. Vai chegar a 64 milhões de pessoas com mais de 60 anos em 2050. Não vamos treinar geriatras e especialistas para esses 64 milhões, nem queremos. O que nós queremos, sim, é que todos os médicos e profissionais de saúde estejam muito mais familiarizados, que conheçam mais, que possam fazer esses diagnósticos adequados. E aí diferenciar o que é depressão, o que é doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é mais prevalente à medida em que nós envelhecemos. E em torno dos 85 anos, 40% da população já pode ter uma demência senil, em geral, uma doença de Alzheimer. Por que é importante diferenciar se essa demência senil é Alzheimer ou se é uma doença cerebrovascular e pode, através do tratamento da hipertensão, quanto mais cedo esse tratamento começar, melhor, evitar que derrames repetitivos possam levar a uma demência senil. E a depressão e as doenças senis, elas estão relacionadas? Você sabe, Débora, que a Organização Mundial da Saúde prevê que dentro dos próximos 5 anos, a doença de maior custo do ponto de vista de levar a uma incapacidade é a depressão. A depressão, nesse mundo tão desigual, a gente não pode separar as coisas. O que está levando essa depressão, a doença mental, num mundo que aparentemente é muito mais afluente, muito mais rico, e que, no entanto, a depressão hoje, mesmo com todos os medicamentos que a gente tem hoje, o arsenal terapêutico muito maior, e, no entanto, a depressão está cada vez mais prevalente em todos os grupos etários. E outra coisa, quanto mais desigual o país, maior o nível de doenças mentais, inclusive depressão. É espantoso que nos Estados Unidos, né, com essa crise dos opioides devastando aí uma grande parcela da população,
ela levou à diminuição da expectativa de vida nos Estados Unidos. Isso acontecer num país rico é bem curioso, né? Há outras causas Sim, que estão levando a uma diminuição da expectativa de vida. Sem dúvida, você perder 60 mil pessoas mortes por causa dessa crise é substancial. Mas há também o problema que a gente pode conversar melhor sobre obesidade, a explosão da obesidade, que de novo tem um gradiente social, que nos Estados Unidos em particular, se você vê pessoas andando na rua obesas, em geral são pessoas que têm problemas sociais e são os mais pobres, não os mais ricos. Esses já tiveram as informações e as opções para se alimentarem melhor e irem para as academias e fazer as suas atividades físicas. O doutor Egídio. Mas antes de terminar aqui, eu queria falar que se 60 mil pessoas morrem por uso de opioides inadequado nos Estados Unidos, é equivalente ao número de pessoas que são assassinadas no Brasil. No Brasil. 64 mil. Fora 70 mil que desaparecem. Se lá essas mortes tiveram um impacto na expectativa de vida, que diminuiu um pouquinho. Sim. Imagina como nós poderíamos estar melhor se a gente pudesse, pelo menos, diminuir a metade o número de assassinatos da e de violência desaparecidas. contra os jovens. Doutor Egídio, por favor. Kalash, continuando no aspecto saúde, nós sabemos que a principal causa de morte é e será a doença crônica não transmissível. E sabemos que fatores, hábitos de vida inadequados são sumamente importantes na geração dessas doenças. Você falou de obesidade e sobrepeso. Nós temos no Brasil e no mundo taxas de obesidade e sobrepeso acima de 50%. Taxas que estão acometendo, inclusive, faixas muito jovens da população, que vão fazer com que mais precocemente elas apareçam com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e as complicações dessas doenças. E isso poderá impactar na sobrevida dessas pessoas. Nós sabemos que, apesar de estar introjetado a necessidade de se praticar atividade física, a necessidade de fazer uma dieta adequada, na prática, a taxa de sedentarismo é muito alta. Independentemente dos fatores sociais ou escolhas individuais, a colocação na prática do que se sabe teoricamente é muito baixa. E isso faz com que essas doenças se tornem mais prevalentes. O que é que nós podemos fazer para que essas pessoas tomem conhecimento ou coloquem em prática de que hábito de vida saudável é importante na prevenção de demência? Egídio, eu não acho que o que esteja faltando seja tanta informação. Eu acho que no Brasil já existe uma percepção de que a prática de atividade física, não necessariamente de esportes, não necessariamente de ir para uma academia, porque poucos têm esse privilégio, mas também poucos têm o privilégio de morar num lugar onde você tem calçada para poder caminhar, onde você tem iluminação pública, onde você tem a segurança para as mulheres poderem sair e não serem estupradas. Esses fatores, essa desigualdade, e a gente volta a falar de desigualdade, eles são muito mais associados à impossibilidade de você colocar em prática aquilo que você já ouviu, repetiu, porque hoje, comparado com 20, 30 anos atrás, esses fatores de risco das doenças crônicas, que, aliás, já são responsáveis pela maioria de mortes, não serão, já são responsáveis. No Brasil, hoje, 70% das mortes são por doenças crônicas e, em torno disso, são de pessoas com mais de 65 anos. Ou seja, a morte está cada vez mais causada por problemas crônicos, de doenças crônicas, que muitas vezes poderiam ser evitadas, mas não são. E eu volto ao exemplo do fumo. A gente conseguiu superar o padrão ouro, que era o Canadá, um país que menos fumantes tinham há 20, 30 anos atrás. E hoje a gente está com 8,8. É uma decisão mais pessoal do que você ir fazer caminhadas onde você não pode porque é perigoso, onde você não pode exercer a sua possibilidade de comprar alimentos saudáveis porque você entra no supermercado e acaba comprando aquilo que é acessível, que o seu bolso permite, em que você sabe que essas escolhas todas podem ser muito melhores, mas não pode exercê-las por falta dessas condições que a gente está falando. E a outra coisa, Egídio, é que é muito mais fácil vender essas ideias e convencer uma classe A ou B que tem uma autoestima e que pode exercer
essa mudança de hábitos e de estilos de vida. É muito mais difícil quando você está desempregado, quando você está deprimido, quando você está maltratado, quando você não é bem cuidado e, sobretudo, Marília pode comentar sobre isso tão bem, é essa a questão toda da falta de assistência básica à saúde. Nós criamos um modelo fantástico do SUS, da saúde universal, e estão faltando remédios básicos, estão faltando médicos, estão faltando centros, estão fechando centros de saúde. É ali na comunidade onde você mora que você precisa encontrar uma resposta dos seus problemas de saúde, via de regra, problemas fáceis de serem cuidados, ser cuidados desde o início. Depois que eles complicam, a coisa fica muito mais complicada e cara. Um outro aspecto que você comentou é a questão do profissional de saúde. O profissional de saúde não capacitado ao atendimento à população idosa e que não vai ter geriatra suficiente para atender toda a sua população idosa. Um currículo médico que ainda está focado em pediatria e não foca no principal segmento que está acontecendo, que é a evolução da longevidade. As pessoas estão envelhecendo. Como fazer com que uma população tenha uma orientação adequada na questão da sexualidade e no aumento das doenças sexualmente transmissíveis? Se o médico fica inibido de perguntar a uma pessoa idosa se ela tem vida sexual ativa e se ela se protege nessa vida sexual ativa. Egídio, nós fizemos grandes estudos quando eu era diretor na Organização Mundial da Saúde sobre isso. Nós fizemos um estudo usando estudantes de medicina que eram os presidentes das associações de estudantes de medicina, seus líderes, que tinham sido eleitos. Eu me vi um pouco com eles, como eles me viam, porque eu fui presidente da Associação de Estudantes de Medicina do Brasil, naquela época da ditadura, a coisa estava braba e era a única forma que a gente tinha de poder se associar, era através de associações para, aparentemente, estar discutindo coisas científicas. Quando eu era estudante de medicina, eu abri um atlas e encontrava um atleta, homem de 25 anos, com todos os nervos e músculos e artérias e vasos, tudo perfeitinho. E depois eu tinha que encontrar o baço de uma mulher idosa de 88 anos e obesa, não funciona. Naquela época era desculpável, porque a proporção de pessoas idosas era muito menor. Hoje, o currículo, e nós fizemos esse estudo com as associações do mundo inteiro, 113 países, está lá publicado na Organização Mundial da Saúde, buscando saber o quanto que entra, não a formação de um geriatra, mas para que todos os profissionais de saúde possam estar mais familiarizados com o envelhecimento. Que a anatomia não seja de um atlas de um jovem atleta masculino, que a fisiologia, a fisiopatologia, a farmacologia, a interação de medicamentos, que a apresentação de doenças, tudo isso muda à medida em que uma população envelhece e nós continuamos treinando médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, etc., para o século XX, onde o que era importante era conhecer sobre a criança, desenvolvimento infantil e mulheres grávidas. As mulheres não estão ficando nem mais grávidas. E a gente continua insistindo sobre isso. É fundamental que a gente crie aquilo que eu estava fazendo há 3 semanas, abrindo o primeiro congresso, a primeira conferência das universidades mais amigas dos idosos, na Irlanda. Essa ideia a gente plantou há 8 anos atrás e agora já formou a massa crítica. Semelhante, eu espero que a gente fale aqui um pouco mais de cidades amigas dos idosos. Essas universidades amigas dos idosos, que já são 30, elas são as universidades do futuro. Elas é que vão formar através de você sacudir a torre de marfim, que é a academia, para que essa torre de marfim perceba que se você é estudante de medicina e se forma hoje e trabalha tantos anos quanto eu vou fazer 50 anos de formado. Você vai atravessar a transição demográfica, você vai encontrar um país cada vez mais envelhecido, como você disse, e eu sempre repito, um país que está envelhecendo e é pobre. E que você precisa de gastroenterologistas, cardiologistas, neurologistas, médicos de família, enfermeiros, urbanistas, políticos, jornalistas, todos vão ter que aprender e se familiarizarem muito mais com o tema do envelhecimento, porque esse é o tema que vai ficar esse século. Tudo mais pode mudar, mas com o envelhecimento vai seguir
Disso eu não tenho dúvida. Kalash, a doutora Cláudia agora vai fazer a pergunta dela. Kalash, a violação de direitos, ou falando, né, mais especificamente de violência contra os idosos, é causa de muitos problemas, inclusive de depressão. E há muitas formas de violência que são veladas e ninguém sabe porque ocorrem dentro de casa. Você, que é um cidadão do mundo, o que você vê por aí? É diferente do que a gente vê aqui no Brasil? A gente vê duas coisas que são diferentes. Primeiro, que nos países mais desenvolvidos, que primeiro envelheceram, naturalmente eles têm mecanismos legais mais sofisticados. Eles já desenvolveram, eles tiveram mais tempo para poder pensar e substituir o cuidado da família por cuidados que são também sociais em países que são mais afluentes, que têm mais recursos. No Brasil, a gente continua falando assim, o dever é da família de cuidar. Que família, gente? Que família é essa? Família fragmentada, que muitas vezes é a mãe só. Como se mandando cuidar fosse suficiente, né? Como se fosse. E você não pode contar com uma família fragmentada, família nuclear, que é só a mãe, muitas vezes, com aqueles filhos, que tem os pais, que tem o sogro, que tem a sogra, que tem os avós, que se continuar casada vai ter que também cuidar do marido. Tudo isso tem um aspecto de gênero muito importante. Segundo, você lembrou muito bem. Nós fizemos um estudo pioneiro, o primeiro estudo, que era a voz silenciosa. Nós fizemos esse estudo na Organização Mundial da Saúde sobre abuso e maltrato, perguntando aos idosos, não era para me perguntar, não era o expert, o especialista, perguntando ao idoso em 12 países, o que é para você abuso e maltrato? Eu me lembro que no Líbano, um senhor disse, abuso para mim é um grito. Um grito muitas vezes é pior do que um tapa na cara. Na Jamaica, eu me lembro de uma senhora dizendo, basta olhar para a cara da enfermeira e você não quer fazer pergunta nenhuma. O abuso, a conclusão desse estudo, é que ele é institucionalizado. São as instituições que te tratam, que te rejeitam, que te colocam do lado. Porém, a forma mais comum do abuso é o que você disse, se dá na intimidade do lar, da casa, aquele lar sagrado. E quem é a última pessoa interessada em acusar o seu filho alcoólatra ou o seu neto viciado em droga, que ele, seu neto ou filho querido, estão te abusando e maltratando? Você não fica calada. E fica calada também porque você sabe que não há mecanismos legais, como há nos países desenvolvidos, para poder coibir e poder fazer alguma coisa em relação a isso. O que adianta você pegar o apito e estou sendo abusada, e amanhã você vai continuar sendo tratada ou não tratada e abusada pela mesma família, pelo mesmo familiar, porque não tem opção. Você acusou o seu filho e o seu neto, e aí? Vai mandá-los para a prisão? E quando eles voltarem da prisão? Ou vai para uma instituição? Não existem instituições. Então, a coisa fica mais complexa comparada com os países mais desenvolvidos. Porém, não tenha dúvida, Cláudia. É o último tabu. É o último tabu porque se fala muito de sexismo, de outras formas de abuso, de maltrato. Esse é o que fica mais por baixo do tapete. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Voltando agora com o terceiro bloco da entrevista com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Kalash, o Brasil, as transformações foram muito rápidas e o envelhecimento também será muito rápido. Uma entrevista sua diz que nos anos 2050, possivelmente, o Brasil será como o Japão é hoje. Então, como cobrir esse gap, né, durante esse tempo? A gente tem 20 e poucos anos, vamos ter que correr atrás desses 23 anos para chegar e dar o atendimento adequado ao idoso. Você escolheu bem a palavra, que é outra que a gente tem dificuldade de encontrar em português, né? O gap, é daqui, a distância daqui para onde você está.
essa distância pode ser um abismo. Por quê? Só para ter um pouco de ideia dessa velocidade, à França foram necessários 145 anos para sair de 10% para 20%, dobrar a proporção de idosos. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos. Em 2030, nós vamos chegar a esses 20%. Nós estamos nesses 19 anos. Não é só o Brasil. A China, a Tailândia, outros países em vias de desenvolvimento, só que eles estão dando melhor, eles estão dando mais certo do que estamos nós. Você precisa de recursos, não há dúvida. Mas imagina um país como a China, que também vai envelhecer, começar a envelhecer, resolver um problema de bilhões de pessoas. Né? Mas não é um problema se você continua com um crescimento do PIB de 7% a 8%. Sim. O problema é, mesmo que você tenha só 64 milhões em 2050, e se você não está criando renda suficiente, porque o problema é como distribuir para aqueles que estão dentro do seu país. A China fez avanços imensos no sentido de saúde pública nos últimos 20 anos. A primeira vez que eu fui à China, em 1986, não havia hora de rush de trânsito, porque era só bicicleta e pedestre. Não tinha carro particular. Essa poluição, todos esses problemas, e eles estão com uma vontade de um país centralizado, de um governo forte que manda na marra, eles estão ultrapassando esses problemas que para nós estão muito mais difíceis. O Brasil vai envelhecer em tempo recorde e, como já foi dito, envelhecer em pobreza. Nós vamos ter que abrir a cabeça das pessoas e dos políticos de hoje e de amanhã de que eles são os responsáveis e que eles também vão envelhecer e que, se não são para eles, serão para os seus filhos, seus netos. Nós temos essa responsabilidade de deixar um legado para que o país seja melhor, não só para os jovens, que seja melhor para todos. Doutora Marília. Kalash, a gente está falando então que desigualdade faz mal à saúde, né? E a gente tem visto isso, em particular no estudo SAB, que você também conhece, Saúde e Bem-Estar no Envelhecimento, que a gente desenvolve na Faculdade de Saúde Pública. E, ao mesmo tempo, você disse que regulação pública, né, sobre o interesse do cidadão em relação ao mercado, também faz bem à saúde. Tanto do ponto de vista, né, das grandes questões de mercado, mas também pensando nos sistemas de saúde, né? No Brasil, a gente tem um sistema privado e mesmo sistema público que acaba pondo a conta no idoso o seu aumento de custo. Acaba pondo na conta do idoso o aumento do custo da Previdência. Quer dizer, em vez de a gente tratar como uma grande revolução, né, e um desafio e uma conquista, a gente muito frequentemente nas políticas públicas trata como problema e não enxerga o gap lá para frente. E você vem trabalhando um pouco isso. Quando você fala aí da questão do cuidado comunitário, a gente gasta muito mais tempo com autocuidado, com cuidado comunitário e gasta muito mais dinheiro com cuidado hospitalar, né? Com muita intervenção, com o institucional. E você vem desenvolvendo um pouco esse age-friendly, né? Políticas que olhem a lente do envelhecimento, sistemas de saúde age-friendly, hospitais, cidades, universidades. Você tem construído um pouco esse olhar amigo do idoso para políticas, para sistemas, pensando até um pouco mais na dependência, né, e no fim da vida, na finitude. O que mesmo a gente precisa fazer para um sistema de saúde, de verdade, poder cuidar melhor desta velhice e não trazer para a conta, né, dos idosos a impossibilidade do cuidado? Marília, nessa sua dissertação tem muitas coisas, muitos aspectos, né, e vamos separá-los. Primeiro, você usa a expressão porque a gente ainda está em busca de terminologias. E você repetiu várias vezes age-friendly. Muitas vezes, para a pessoa que ouve age-friendly, o que é isso? É amigo da idade. Amigável. Não, eu estou querendo fazer fincapé no aspecto central, que é o uso em inglês da palavra age-friendly. Eles não falam senior friendly. Exatamente. Não é amigo do idoso, é amigo da idade. Se for amigo do idoso, é amigo de todos. Se eu coloco esses óculos, essas lentes, para observar esse ambiente onde eu estou, porque eu sou idoso, e fizer concertos, políticas, se colocar rampas em vez de degraus, se deixar a iluminação clara, se eu melhorar o aspecto social, se eu diminuir a desigualdade, vai ser melhor para todos. Exatamente. Então a gente começa com um olhar para o idoso,
porque estamos envelhecendo. E é preciso que a gente crie ambientes que sejam não só físicos, mas também sociais. Quando eu trabalhava na Organização da Saúde, eu tive o privilégio de poder pensar nessas coisas todas com um legado muito grande, que base nos 20 anos que eu trabalhei na academia, em Oxford, em Londres, de promoção da saúde. Essas mensagens de promoção da saúde foi o que eu pude, aos poucos, com a ajuda de centros acadêmicos e de sociedade civil, mundo afora, de criar o marco do envelhecimento ativo. Não adianta ter um marco do envelhecimento ativo se você não pode colocá-lo em prática. A primeira coisa que a gente fez depois de ter um marco escrito foi fazer a atenção primária à saúde amiga do idoso. Isso é fundamental, porque, já disse, nós não vamos treinar geriatras para esse mundão de gente que vem por aí com mais de 60 anos. Vamos fazer com que aquele centro de saúde seja mais adequado para tratar dos seus problemas à medida que você envelhece. Depois disso é que eu pensei, aliás, à medida em que a gente aplicava a atenção primária à saúde, foi pensando assim, mas não adianta. A saúde vai muito mais além. A saúde é criada num contexto do dia a dia, onde você vive, onde você se educa, onde você se locomove de um lugar para o outro, onde você trabalha. Multifatorial. Ou seja, você tem que criar um ambiente e as pessoas cada vez mais vão envelhecer em cidades, porque há duas revoluções fundamentais, que é o envelhecimento, de um lado, e a urbanização do outro. A outra, que é a tecnologia. A gente pode falar disso também. Se você, cada vez mais, vai ter pessoas que vão envelhecer em cidades, vamos criar cidades mais amigas dos idosos. Foi um grande esforço, mas deu certo. A gente conseguiu, em 2007, lançar, com base em pesquisa feita em 33 cidades, as pioneiras, com um modelito que a gente começou e testou em Copacabana, que foi onde eu nasci, que já é o Japão de amanhã, que já é hoje um bairro com 31% como o Japão, de pessoas idosas, e que é um laboratório para mim, porque foi onde eu cresci e onde eu sempre que vim ao Brasil visitava e onde os meus pais envelheceram. Minha mãe vai fazer 100 anos. Aquilo para mim é um laboratório, aquilo eu conheço bem. Depois que a gente fez isso, a gente lançou o guia e hoje está presente em mais de 2.000 cidades, viralizou. Não pode parar aí. A gente tem que criar estados, países amigos dos idosos, mas a sério, Marília. Realmente que não seja só lançar e fazer pirotecnia, fogos de artifício. Que a gente realmente tem a responsabilidade de dar resposta depois de ouvir o que o idoso tem que ser o protagonismo de baixo para cima e saber o que vai fazer com aquilo. Quando você cria essa responsabilidade, esse poder, esse compromisso, aí as coisas podem andar. Como eu te digo, eu vivo, na semana passada, eu estava em Genebra, exatamente lá discutindo o progresso das cidades amigas dos idosos e espero que no Brasil a gente reforce. Garantir a continuidade, inclusive, né? Porque no Brasil as políticas são muito fragmentadas e a gente acaba sempre parando e começando de novo. Acho que esse é o grande desafio. Sem dúvida. Você tem aqui no Brasil um exemplo muito bom que é coordenado pelo Centro Internacional de Longevidade Brasil, que é a cidade amiga de todas as idades, Veranópolis, dentre outras. Veranópolis. E que muitas iniciativas estão sendo tomadas e concretizadas com grande sucesso e com uma qualidade de vida e de opinião da população residente na cidade que é encantadora. O que você pode comentar para a gente desse projeto de Veranópolis? A importância da pesquisa. Veranópolis foi uma cidade que, em 1984, se percebeu, tinha a expectativa de vida mais alta do país. O primeiro professor de geriatria no Brasil, que fundou um instituto de gerontologia da PUC do Rio Grande do Sul, e veio do Japão com essa missão, o filho dele, Emílio Moriguchi, começou a fazer uma pesquisa lá há 30 anos atrás e foi acompanhando para ver o que explica que essa população de Veranópolis tem essa expectativa de vida. Não vou comentar os detalhes, mas com base nesse substrato de evidência, de pesquisa, a gente pôde ir para lá com o apoio da iniciativa privada, e eu não tenho reserva nenhuma em dizer que num país como está em crise, com a falta do setor público,
A gente tem que encontrar bons parceiros, CPFL, Bradesco Seguros, companhias farmacêuticas, que estão dando apoio, que a gente está conseguindo fazer com esses recursos pessoais, privados, e que a gente fez um exemplo. Onde fica, realmente está Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. E agora a gente está repetindo isso. Há outros exemplos, nem sempre exemplos que estão sendo feitos com a seriedade que se precisa. E eu ouço que se lançou nesse ano eleitoral um programa chamado Brasil Amigo do Idoso. Um Brasil que não tem sabão para as enfermeiras lavarem a mão e irem para o centro de saúde, ou um médico não tem anestésicos ou um analgésico, e que se lança como um país que tem um projeto amigo do idoso. A gente tem que ter muita responsabilidade para usar os rótulos como eles são. E dar sempre a voz ao protagonismo, porque a coisa começa de baixo. Saber o que o idoso precisa e quer para encontrar uma resposta certa e depois, com a academia, a gente poder medir que é isso que são os ingredientes ali de Veranópolis. Uma união, uma sinergia do poder público, da academia, feita a pesquisa adequada, dos recursos privados e o compromisso envolvendo a população e dando voz para que eles possam se manifestar. Empoderamento. Doutor Kalash, a Débora quer fazer uma pergunta, eu pediria que o senhor respondesse rapidinho para a gente passar, depois no próximo bloco a gente continua. Eu só queria um exemplo do que é uma cidade amiga do idoso. O que Veranópolis tem que outras cidades não têm? Como é que eu posso transformar, por exemplo, o meu bairro ou o meu condomínio em amigos do idoso? A primeira coisa é ouvir os idosos para saber e valorizar, porque aquilo que é bom em Nova York, em Bangkok ou na Cidade do Cabo pode não ser o que seja importante aqui. Nós temos exemplos de coisas que podem ser feitas com seriedade. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, um movimento que é coordenado pela Cláudia Flor, de como fazer com que os hospitais possam ser mais amigos dos idosos. Isso faz com que a qualidade possa melhorar. Qual é o compromisso? Ouvir os idosos. Esse é o protagonismo. Ter o compromisso de que virá uma resposta não só de baixo para cima, de ouvir, mas de cima para baixo, de ter as políticas. Se for no sentido de cidades, você tem que pegar um protocolo que a gente desenvolveu na OMS, que se chama o Protocolo de Vancouver, que foi na cidade onde a gente desenvolveu, em que as 8 pétalas, que são importantes para a sua vida, as dimensões, como se fosse uma margarida. A primeira pétala é transporte, são políticas de habitação, acesso à informação, à comunicação, o direito de trabalhar, o direito de aprender, a participação cívica, a qualidade dos espaços públicos, das vias públicas, dos parques, das praias, etc. Quando você pega tudo isso em conjunto, você mostra que tem que ser intersectorial, e aí os melhores exemplos no mundo são aqueles que fazem cidades que todos os setores estão respondendo a um esforço comum. Nós já voltamos para a conversa, vamos a um rápido intervalo e voltamos com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Até já. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o médico gerontólogo Alexandre Kalash. Doutor Kalash, como o senhor estava falando, basicamente se cuida do idoso quando se cuida do cidadão. E se cuida da terceira idade ou da quarta idade quando se cuida da primeira também, da segunda idade. Eu acho que todos os cuidados, né, que o senhor enumerou são cuidados que se devem à sociedade. Não é? Quando se tem cuidados com a sociedade, também se tem cuidados com o idoso e a pessoa vive mais e vive melhor, não é verdade? Primeiro, um protesto. Você começou o programa me chamando de Kalash. Agora, no último bloco, você me chama de Dr. Kalash. Então, eu estou envelhecendo aqui no meio desse programa. Aliás, outra pergunta. O senhor está com 71, não é isso? 2. 72. Como o senhor se cuida?
Você está muito bem para eu tenho propósito. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, não sou de academia. Eu me cuido no sentido de uma alimentação saudável, muita atividade, e eu faço mais atividades, sobretudo nos aeroportos, cada vez com corredores mais longos e lavoura. Mas propósito é a coisa muito importante. É o propósito que me dá uma autoestima, que eu possa me cuidar, que evite aquilo que é terrível, que é você envelhecer desprezado, negligenciado. E que está mostrado hoje que você ter boas relações humanas é mais importante do que você deixar de fumar. São essas coisas todas que a gente tem que colocar na cabeça para não ficar obcecado que tem que ir para a academia e que só pode comer brócolis. Essas coisas são importantes, mas tem as outras coisas todas que a gente tem que introjetar para corrigir, para ter um país mais igual. Relações sociais. Relações humanas. Relações humanas. Você qualidade de qualidade. Capital, de qualidade. Não adianta também ficar com relações e brigando com o sogro, com a sogra, com todo mundo. E ser amigo no Facebook também não adianta. Eu digo o seguinte, Lessa, olha, você ser adulto ranzinza é chato, mas velho ranzinza ninguém atura. Então a gente tem que caprichar. E tem que ser também, naquilo que for possível, outro aspecto que a gente fala muito pouco, que tem a ver com a saúde. Para mim, esse copo está meio cheio. Para outras pessoas, está meio vazio. Esse otimismo, você olhar para a vida, de ter mais otimismo, até mais senso de humor. Vocês tiveram há pouco o Zuenir Ventura, que maravilha, 86 anos, com aquele sentido de humor maravilhoso. Como é que aquele cara você vai chamar de velho? Não vai chamar de velho. É esse legado, isso que importa. Mas você começou a pergunta falando de cuidado. E o cuidado é muito importante porque, seja o que for que você faça antes da vida, existe sempre o risco com o envelhecimento que a sua capacidade funcional, que aos 25 anos está no máximo, e que muita coisa pode acontecer na vida, inclusive os determinantes sociais, a pobreza, a desigualdade, fazer com que você possa atingir um limiar da incapacidade. Você se torna dependente, você vai precisar de cuidado. Então, a primeira coisa é abrir os olhos, sobretudo nós homens, não esperarmos sermos cuidados para sempre, os belezinhas, que querem ser cuidados, mas não querem cuidar de ninguém. Essa é a primeira mensagem. Segundo, famílias mais solidárias. Ninguém tem tempo, não pode visitar a avó, não pode isso, não pode aquilo. Procure o tempo, porque você também vai envelhecer, também vai ser um avô ou uma avó e também vai querer aquele carinho. Mesmo que aquela avó nem se dê mais conta, não importa, é aquele carinho, aquele contato. E esse cuidado ele tem que ir até o final da vida. Das coisas mais desprezadas na medicina no mundo inteiro, inclusive aqui, é o cuidado terminal, é o final da vida. Como se sofre sem necessidade. Quantas vezes coisas poderiam ser feitas para que aquela morte tivesse um pouco mais de dignidade, um pouco mais de conforto mínimo? E para isso a gente precisa que todos os profissionais contribuem para fazer da morte, que, como eu disse antes, cada vez mais um evento que acontece na tal da terceira idade, para que essa morte possa ser com mais dignidade, com mais qualidade de vida até onde houver vida. Isso a gente tem que discutir muito. O senhor é a favor da eutanásia? Não, em absoluto. Eu não estou falando de eutanásia, eu estou falando do meu direito de ter autonomia. Autonomia e independência são duas coisas diferentes. Independência... Acho que a pessoa decida a hora de morrer, deixar um testamento, não quer... Tem pessoas que estão... Não é decidir a hora de morrer, é decidir como que você quer morrer. Eu não quero, Lessa, morrer com todos os meus orifícios, com tubos e com uma alimentação forçada. Eu não quero, se eu não tiver mais perspectiva de qualidade de vida, intervenções chamadas heróicas, que só dão lucro para os médicos, para os hospitais, para os laboratórios e para a indústria cada vez maior de diagnósticos precoces, quando já não há mais perspectiva de qualidade de vida. Mas eu também não vou condenar ninguém à morte. A minha mãe vai fazer 100 anos. Minha mãe tem Alzheimer. Sim. A minha mãe eu vou tratar, se ela tiver uma pneumonia, de uma forma suave, de uma forma digna, como vem sendo tratada. Não enviando para um hospital para que ela tenha uma alimentação forçada e seja entubada, ou que seja, mas que
ela vai ter aquele cuidado até o final da vida, e isso enquanto eu estiver vivo. Se eu estiver vivo antes que ela morra, isso ela vai ter. Porque é o fundamental de que ela tenha cuidado e qualidade de vida até onde haja vida. Ela está viva, ela só tem Alzheimer, mas ela continua viva. Essa é a minha obrigação. Eutanásia, comigo não. E continua Doutora sendo Marília. ela, né, também. Estava pensando na sua mãe quando você fala do cuidado, né? Além de tudo isso, você com certeza deve estar se deparando com essa necessidade de ter cuidadores, né? De você se encontrar com essa questão que no Brasil também não está resolvida, né? Fora todas as tecnologias de cuidado, né? Quando a gente pensa no sistema de saúde, como é que a gente vai se preparar para esse Puxa, Marília, que bom que você, na hora final do último bloco, a gente possa falar como é importante para nós da classe média que temos os recursos para poder empregarmos. As cuidadoras da minha mãe, elas são muito mais preciosas do que a família que não tem tempo. São elas que estão ali 24 horas, 7 dias por semana, e se nós não as tratarmos com dignidade, elas não vão poder dar dignidade para o cuidado à minha mãe. Vai depender da forma como elas são cuidadas. Esse é o primeiro aspecto. Precisam também ser treinadas minimamente. Uma boa babá é uma pessoa paciente. Uma boa cuidadora de idoso precisa mais do que paciência. Outro aspecto é que isso é uma minoria. Eu sei que eu sou privilegiado. Quantas pessoas têm suas mães centenárias, já é um privilégio, e que possam ser cuidados 24 horas por dia? 1% menos da população brasileira. Os outros estão jogados, estão descuidados. Eu gostaria era de que as cuidadoras da minha mãe, que têm suas dificuldades sociais, que têm suas mães, os seus avós, que não podem ser cuidados por elas, porque elas têm que trabalhar cuidando da minha mãe, que elas pudessem ter e dar um mínimo daquele cuidado. Essa é a revolução do cuidado, porque a epidemiologia, ou seja, a prevalência das doenças, mudou do agudo para o crônico. Mas o cuidado continua no agudo. E a gente acha que o cuidado, nós, profissionais da saúde, o cuidado só passa quando é a síndrome do radar, quando está na frente da gente, aqueles 10 minutinhos e depois tudo que passa, quando está fora do horizonte e do radar, a gente não se inteira. É preciso isso. E o segundo aspecto que você tocou, e ainda bem que tocou, é que é uma revolução da tecnologia que a gente tem chamado, inclusive, da quarta revolução industrial, já não é a terceira, que é a digitalização. É você ter uma simbiose de várias tecnologias, uma interagindo com a outra, está tudo transformando muito rápido. E isso faz com que o nosso conhecimento se torne obsoleto muito rápido. Por isso que essa ênfase no conhecimento é essencial para o envelhecimento ativo. Para te dar oportunidade, você acadêmica, com doutorado, professora da faculdade, mas não é só você não. É aquele motorista que eu peguei há 3 meses atrás aqui, em São Paulo, e que me levou de A para Z, um longo percurso, eu conversando com ele, eu olhando, falei assim, poxa, ele parece mais velho que eu. Não era, não. Ou era o curso de vida que fez com que ele envelhecesse muito pior do que eu. E que ele continua trabalhando, quando eu perguntei, só está fazendo isso por bico, para acrescentar a sua renda? Que nada, que renda nada. Eu estou fazendo porque eu preciso, porque eu não tenho renda. E eu moro muito longe, 80 quilômetros, eu não posso gastar o dinheiro que eu ganho na gasolina, 80 para ir e voltar, 160. Se eu fizer isso, eu então escolho um lugar que não pode ser o mesmo, porque senão vai chamar a atenção dos bandidos, para poder encostar o meu carrozinho, um carrozinho, não era um BMW não, né? E passar a noite. É assim que as pessoas muitas vezes estão envelhecendo no Brasil. E quando eu perguntei, mas o que o senhor fazia antes? Que ele disse que ele trabalha assim há 25 anos. Eu era mecânico de automóvel, mas ninguém me ensinou eletrônica. E hoje, sem eletrônica, o meu conhecimento de mecânico é obsoleto. Você precisa aprender ao longo da vida, mas precisa que o seu empregador ofereça suas oportunidades, que esse Brasil, que esse governo que não cuida nem do ensino secundário e primário, direito das crianças, e muito menos de fazer com que esses adultos que o governo quer que continuem produtivos e que se prolongue a vida laboral o máximo possível, mas ninguém está pensando que para isso você precisa de aprender mais, porque a tecnologia está mudando tudo. Para ser ativo, né? Kalash, vou te rejuvenescer de novo, chamar de Kalash. E o Alexandre, temos tempo para mais uma pergunta bem rápida e uma resposta bem rápida. Tá, serei breve. Kalash,
Dentro dessa sua trajetória e de contatos com o setor público, setores públicos e privados, diante de tudo isso que é necessário para o cuidado integral do idoso, quem está contribuindo mais? O setor público, o privado, ou é quando os dois estão articulando? Qual é Em primeiro lugar, quem está mais contribuindo é quem menos é recompensado e retribuído. É a mulher dentro da família. Essa é a heroína. E a gente tem que chamar a atenção disso. Nos países em desenvolvimento, essa mulher já não é mais da família. É uma imigrante que vem de fora, dos países em desenvolvimento, e que estão ali dando cuidado para que a família não quer ou não pode mais por falta de tempo ou de interesse. A gente tem que reconhecer isso, porque esse cuidado da família está sendo substituído lá fora porque as pessoas estão ocupadas e vêm pessoas de países. Eu digo sempre, Alexandre, nos países desenvolvidos, se você quiser ser bem tratado na velhice, não seja racista, porque você vai ter faces de pessoas negras ou pardas à sua volta, que virão dos países latino-americanos, da Ásia, da África, para lhe cuidar, porque a sua família não vai ter tempo ou interesse de fazê-lo. Aí vem o setor público e privado, e a gente está vendo uma revolução, porque o setor privado está percebendo hoje que é de interesse, até porque existe uma coisa chamada economia prateada, silver economy, porque tem muito... Não estou dizendo que todo idoso seja rico, não, nem nos países mais desenvolvidos, mas tem muito dinheiro no bolso das pessoas com mais de 60 anos. Nos Estados Unidos, são 4 trilhões de dólares cada ano, o poder aquisitivo. Até brinquedo, quem compra para o neto é o avô, porque o pai não tem esse dinheiro para comprar, não. Então a gente tem esse interesse, claro, que é da economia, que é de tudo. Interessante. Infelizmente a gente está encerrando e eu queria fazer umas perguntas sobre as suas preferências. A gente já viu que você é de descendência libanesa, sua mãe que está com 99 anos, você viaja muito, está sempre nos aviões e tal, e como você disse, fazendo o footing nos aeroportos. E também nos aviões você tem a oportunidade de ver muitos filmes. Qual o filme da sua vida? Foi um filme argentino que eu vi há uns 30 anos atrás, a missão oficial, a versão oficial, que falava da adoção por uma mãe que cria esse filho adotivo sem saber que ele tinha sido, na verdade, fruto do assassinato pelo marido dos pais durante a ditadura argentina. Um filme muito impactante, nunca vou esquecer. A música da sua vida? A música da minha vida, para mim, é o Bolero, de Ravel. Fora tantas outras brasileiras, porque, poxa, o track, né, da minha vida é a Bossa Nova. Uhum. Seu livro? Meu livro, olha, 1968, o ano que não terminou, porque eu sou aquilo, eu estou retratado naquilo que o mestre Zhu escreveu. Seu ídolo? Macunaíma. Seu herói nacional? É esse. É eu mesmo. E me fale uma frase, um verso importante para a sua vida, que você sempre guarda, que serve de guia. Tem duas, uma é associada à música, que é dar a volta por cima ou escolha o caminho pelo lado. Ótimo. E outra que foi o José Saramago, quando recebeu aos 76 anos o Prêmio Nobel de Literatura, e disse: se tivesse eu morrido aos 60 anos, eu não teria publicado um único livro. 16 anos depois ele ganha o Prêmio Nobel. Dá esperança para todo mundo, né? Sensacional. Um sonho seu? Que os jovens de hoje possam envelhecer no Brasil melhor do que nós, idosos de hoje, estamos. Muito obrigado. A gente, infelizmente, está chegando ao fim de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação da Marília Louvison, do Alexandre Silva, da Débora Freitas, do Egídio Dória e da Cláudia Fló, e também do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Dr. Alexandre Kalash. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira. Até lá!